Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja convosco, hoje e sempre. Vamos mais aqui para uma palavra, né? Uma palavra de ânimo, de exortação, da perspectiva do Senhor Jesus sobre nossas vidas, né? Hoje eu quero falar de um texto que me chama muito a atenção, de como Jesus nos vê. Tá ok? Esse texto, ele é muito emblemático, contém muitas coisas, né? Mas eu quero focar no olhar de Jesus sobre nós, sobre nossas vidas, como ele nos vê e como a sociedade nos vê, ok? Ele está no Evangelho de João, no capítulo 9. A epígrafe do texto é A cura de um cego de nascença. Então vamos lá. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu-lhes: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, aquele que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é aquele que esperava sentado e mendigava? Uns diziam: É esse, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como lhe abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Gente, eu vou parar por aqui. É um texto muito grande, contém muita explanação, inclusive na questão do sábado, tá? Que é um critério que eu acho que no momento não convém entrar. Aqui eu quero enfatizar, assim, de como Jesus nos enxerga. Aqui já dá para notar aqui no contexto ali que eu li, como que as pessoas nos veem. Já de princípio, o texto começa: E passando Jesus viu um homem, tá? Jesus não viu ele um cego, Jesus viu ele um homem. As pessoas costumam nos rotular por uma deficiência física, uma deficiência moral, enfim. É aquele critério pelo qual você é taxada. Ai, é cego, ai, é prostituta, ai, é drogado, ai, Enfim, vocês sabem como que é. É o julgamento da sociedade perante uma pessoa. Esse é um ponto, assim, crucial. Jesus, quando enxerga para nós, ele não enxerga as nossas deficiências, os nossos pecados. Ele não enxerga o quê? Como um homem, como uma mulher, como um filho de Deus, como uma pessoa, um ser humano. Um ser humano independente das suas deficiências, dos seus pecados. Ele nos olha assim. A sociedade não. Esse ponto aqui já fica bem evidente quando os apóstolos enxergam ele como um cego e os vizinhos ali no versículo 9, que vai dizer... Não, no versículo 8, que os vizinhos Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego e mendigava, diziam: Não é aquele que estava sentado e mendigando? Gente, isso é muito comum, né? Isso é muito comum
na nossa sociedade, né, sempre foi muito comum. A pessoa nos vê com o olhar de humano, nos vê como o olhar de Cristo, né? Não deveria, né? A gente não deveria ser assim, mas isso daí é muito constante, muito comum a sociedade nos enxergar pelaquilo que elas nos vê, independente da nossa alma, da nossa humanidade. Jesus não enxerga assim. Jesus nos vê como filho, né? Ele é o nosso Messias, o nosso Salvador. O olhar dele sobre nossas vidas é de amor, de misericórdia. Enquanto a sociedade nos julga pelo que nós somos, ele não. Ele vê ali uma alma, um ser. Esse é um ponto, assim, muito... como que eu vou te dizer? Eu acho que é o foco principal dessa passagem bíblica, né? Ele nos vê além daquilo que nos, assim, nos permeia, né? Daqueles que nos limitam, né? Isso não é só numa deficiência física, isso é também sobre os nossos pecados, sabe? As nossas mazelas, enfim. Aí o que Jesus vai fazer, né? Jesus viu que era uma cegueira, né? Uma cegueira ali mesmo física, humana. E Jesus, ele ali cospe no chão, faz um lodo ali, né? Na terra ali, faz aquele passa nos olhos. Esse ponto, eu acho que quando Jesus não enxerga como humano, ele faz ali, passando essa lama, esse lodo em nossos olhos, para que nós possamos, através da sujeira, expor as nossas sujeiras para Ele, né? Nossos pecados, né? Para que possamos voltar a enxergar, né? O que começamos a enxergar o propósito de Jesus sobre nossas vidas, né? Quando Ele nos expõe, né? A sociedade nos expõe com nossos pecados, nossas mazelas, nossas deficiências, Ele vai ali, tira a nossa sujeira, né? Porque, gente, pensa bem, quando você tá com uma roupa vestida suja de um espinguinho ali, de barro, de lama, passa despercebido, mas quando ela tá toda enlameada, né? Toda suja, né? Nossa, tá imundo, né? Aí todo mundo nos vê como imundo, né? E ele faz, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Isso aí é no tanque lá da região de Jerusalém. E é através dessa exposição do nosso pecado é que Jesus nos cura, nos liberta. Quando ele nos dispõe aquela lama, aquela sujeira que temos, é que ele nos liberta, nos cura daquele pecado, de uma deficiência. Eu não sei, eu vou entrar no mérito do pecado, porque aqui fala do cego, mas se a gente trouxer pela nossa atualidade aqui, a cegueira é a cegueira espiritual, não é tanto a cegueira física, porque eu falo com toda sinceridade, eu não vou falar que não acontece de Jesus poder curar um cego de nascença que nunca viu. E quem sou eu para falar limitar Jesus aos seus milagres? Mas eu nunca vi. Eu particularmente nunca vi. Isso não quer dizer que não possa acontecer. Porque quem sou eu na fila do pão, né, para declarar isso? Mas eu falo assim que é a cegueira espiritual. No contexto aqui, é a cegueira espiritual. Sabe, que a gente não consegue ver além daquilo que o mundo nos impõe. A gente não consegue ver um milagre ali, sabe? Um milagre de vida, uma transformação de vida. Os olhos se abrirem para o Evangelho, os olhos se abrirem para uma vida nova, os olhos se abrirem para uma outra visão da sociedade, para uma outra visão daqueles que nos cercam, nos rodeiam,
sabe? Eu costumo, assim, quando acontecem situações assim, que tem umas situações que pega a gente, assim, bem bem a fundo. Antes de eu lançar uma crítica ou falar alguma coisa, eu falo assim, deixa eu me posicionar, vou me pôr no lugar de Jesus. Como Jesus veria essa situação? Como ele se comportaria? Eu acho que todos nós temos que nos colocar no que Jesus faria diante de algumas situações. Qual seria a reação dele? Qual seria a reação dele perante uma prostituta, a um viciado? É muito difícil, sabe? Esse ponto, assim, é muito crucial nos nossos dias atuais. É o que mais está ali, está pegando ali, está mais entrando em evidência nos nossos dias atuais. Mas, enfim, aí mais para frente nós vamos ver o quê? Que Jesus falando que vai curar porque é dia, porque quando a noite vem ninguém pode trabalhar. Parece um versículo. Ah, de noite a gente dorme, né? Não pode trabalhar. Vou trabalhar porque é de dia. Mas assim, isso é uma coisa muito profunda. Jesus ali se declara: eu sou a luz do mundo, né? Enquanto eu estiver aqui no mundo, eu sou a luz desse mundo, porque depois virá as trevas, né? O reinado do anticristo, né? E, e ele não vai poder mais estar aqui trabalhando em nosso favor. Porque a Bíblia nos fala muito clara, né, que o que segura o anticristo é a igreja ainda. O anticristo só não se manifestou por causa da igreja. Porque enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai poder se manifestar. Agora, quando vier o arrebatamento. Eu acredito no arrebatamento, tá? Tem gente que não acredita e eu também não vou criticar, não. Não vou entrar nesse quesito, não, sabe? Eu acredito no arrebatamento. Eu acho que quando Jesus vir e tirar a igreja dele aqui da terra, vai tirar o Espírito Santo, vai tirar a igreja, não vai ficar, né? Em Isaías, acho que é 55:6, eu não estou bem lembrada, fala, procura o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Não é enquanto a gente quer encontrar, enquanto ele se deixa encontrar. Porque enquanto ele está aqui, ele é a luz do mundo e ele é o que rege a igreja. Gente, quando eu falo a igreja, eu não falo o templo ali físico de pedra e tijolo, não, né? Cimento. Eu falo a igreja às pessoas. Sabe, a igreja deles, nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Eu falo nesse contexto, não que igreja não tenha importância, não, também não é isso. Mas enquanto tiver cristãos ali firmes, fiéis, de coração, até que o último, que ele não tenha escolhido, não tiver ouvido a pregação do evangelho, ele está aqui e o Espírito Santo vai ficar aqui conosco. Quando ele se retirar, que retirar a igreja, aí o mundo será do anticristo. Aí ele virá para a manifestação dele. Então, isso é, traz a esperança para que as pessoas procurem o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, tá? Mas voltando ao texto aqui do cego, né, da cegueira espiritual, que eu acho que esse texto ele condiz muito com a cegueira espiritual. Aqui entra em relação do que os discípulos, né, questionam sobre o pecado. Mas quem pecou? Ele ou os pais para que nasceram assim? Isso era que mendigava lá ali na porta do templo, né? Isso era um ato muito comum lá lá nas sinagogas lá de Israel, de Jerusalém. As pessoas com deficiência física eram ali, jogadas ali nas portas ali para mendigar o pão, né? E se atribuía muito aos pecados, a ele ou aos antepassados. Isso é comum também, viu, no dia de hoje, viu? Nossa, mas o pai e a mãe dele pecou, ele está pagando pelo que o pai e a mãe fez. Aí, olha, eu não acredito nisso, sinceramente. Esse negócio de maldição hereditária, de que traz o pecado,
sabe? Eu não acredito. Eu acho que até pode, se a pessoa se deixar levar por isso, até pode entranhar nas nossas vidas. Mas eu falo assim, gente, a partir do momento que você aceita Jesus, seja lá o passado que você teve, o pacto, a família, o pai, tua mãe fez algum pacto, te entregou, eu não sei, que a gente vê cada coisa que eu vou te contar. Eu acho que não tem nada que o sangue de Jesus não quebre, não cure, não liberte. Para mim, toda maldição ali é quebrada, sabe? É quebrada ali no sangue de Jesus. Pronto, a maldição da minha família se quebrou aqui. Os pecados do meu pai e da minha mãe se quebraram aqui. Agora, o que acontece de pai e mãe lançarem palavras, maldições, muitos até falam coisas, às vezes nem é por um propósito de amaldiçoar o filho, mas tem muitos que já estão no propósito de amaldiçoar mesmo, porque está lançando sobre filhos, a sua descendência, palavras que não condizem com a palavra de Deus, né? A Bíblia nos instrui que é para educarmos nossos filhos, né? Debaixo da palavra, né? Do Senhor, das Escrituras, para disciplinarmos nossos filhos, né? Sob uma vara, né? Essa vara é o juiz, é Jesus, né? Debaixo da palavra. Então, a função dos pais, principalmente, é amar e educar o filho, profetizar bênção sobre a vida deles, né? Mas isso aí é um assunto também muito complexo que, que eu acho que fica para outra ocasião. Eu sei que eu particularmente, sabe, se teve maldição ou não na minha família, eu não sei. Eu sei que para mim foi quebrada. A partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, ele fez essa promessa. Eu e minha casa seríamos salvos. Então eu tenho essa promessa comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse lá em Josué, lá em outros versículos fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós seremos salvos, tá? Mas no contexto atual, do cego aqui, que os discípulos falam que ele pecou, ele ou os pais, aí eu vou aqui lá para frente um pouquinho em Romanos 3:23. Está escrito assim, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós já nascemos pecadores, sabe? Não tem, porque meu pai ou minha mãe pecou. Nós já nascemos pecadores. No contexto físico ali, no âmbito através do pecado de Adão e Eva, né? Nós já nascemos pecadores, sabe? Isso daí já não tem o que... Não nasceu, não é... Não, a criança não tem pecado, o pecado assim, ela não tem consciência ainda do pecado, porque ela é criança. Mas a partir do momento que ela cresce, ela já vai virando um ser humano comum perante a sociedade, perante todo o contexto de vida que ela vai ter com a família. É pecador, é pecador. A Igreja Católica costuma batizar de criança, fala que é para tirar os pecados. Sinceramente, para mim o batismo tem outra, é para tirar o pecado, sim, mas não no contexto do pecado dos pais. Para mim é o contexto do nosso pecado, porque quando a criança é batizada de criança, bebê, né? Eu batizei os meus filhos de bebê porque eu era católica. Ela não sabe, ela não entende, ela não tem noção. Quando ela crescer, ela não vai nem lembrar do batismo dela. Tá? Não estou falando que é errado, não estou discriminando, nem falando que é errado, não. Para mim, o contexto do batismo, crer no Senhor Jesus e ser batizado, é você descer as águas, aquela velha criatura morrer e nascer uma nova. Entendeu? Uma nova criatura, com uma vida nova em Jesus. E também não quer dizer que se livrou dos pecados, não. Porque a gente peca todo dia, constantemente. Tá?
Constantemente nós pecamos, não tem jeito, é por palavras, por pensamentos. Aquele que fala que não pecou, já pecou, porque está falando uma mentira. Bom, mas enfim, o que eu quero enfatizar aqui, como Jesus nos vê, né? Ele nos vê como filho, ele nos vê como, como que eu vou expressar? Um filho que ele ama, né? Ele, ele não, ele é claro que ele nos cura dos nossos pecados, ele nos livra, mas ele não olha para nós pelos nossos pecados. Ele olha para nós como seres humanos, né? Tem até um versículo que ele fala, vem como estás, porque ele sabe que a gente está sujo, que a gente tá em pecado, né? Então, se ele for aceitar só os que não têm pecado, ele nem precisaria ter morrido na cruz. Até tem um contexto muito errado, né, sobre o critério da salvação, que o povo atribui muito o critério da salvação a pecado. Eu falo, gente, se vocês forem atribuir a salvação a pecado, ninguém vai ser salvo. Esquece. Teve gente que já falou para mim, mas você sabe que você é pecador. Eu falei, bem-vindo ao clube. Eu e todo mundo, né? Então, eu não consigo atribuir a salvação ao pecado. Para isso existe o perdão, para isso existem vários que têm a comunhão com Cristo, porque pecador nós somos mesmo. A santificação é um processo de vida. E ó, muito difícil alcançar, tá? É muito difícil alcançar a santificação. Eu, pelo menos que nem eu falo, eu desconheço. A pessoa que não teve, para mim o único santo é ele, né? Só ele que é santo e não tem outras pessoas que se santificaram, né? Que são santos como ele, né? Teve até um tanto de obediência, um nível de obediência, mas santo, 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 sem pecado. Para mim não teve nenhum ser humano, e eu acho que nunca vai ter, né? Mas enfim, o foco é esse. Como que Jesus nos enxerga? Como que você se põe diante de Jesus, né? Eu acho que a coisa mais terrível é o ser humano esconder aquilo que ele é diante de Cristo, né? Você tem que se expor para ele. Você, quando se chega até ele, você tem que falar, eu sou assim, assim, assim. Eu não consigo me libertar, eu não consigo ser ninguém sem a tua presença, Senhor. Porque é só ele que pode libertar. Porque ele nos enxerga ali, não, dentro da santidade dele, da glória dele. Ele nos enxerga na nossa essência. Ok? Gente, eu vou encerrar por hoje, senão o vídeo fica muito longo. Eu ainda estou muito em treinamento aqui, com esse processo de disseminar a palavra, sabe? Eu começo a ler os textos, assim, eu vou vendo tanta coisa ali, sabe, no mais profundo, que se for ver dá umas 4, 5 horas sobre vários aspectos. Esse texto aqui mais para frente você vai ver que ele curou num dia de sábado. Isso, isso como que diz, é um assunto que dá pano para manga, sabe? No contexto ali bíblico, no contexto de algumas denominações, vai dar muito pano para manga, tá? Não estou falando que é certo ou errado, mas é um contexto que eu não quero entrar, ok? Que vocês tenham um bom dia, tá? Eu quero agradecer a todos que viram o vídeo de ontem, tá ok? Que compartilharam, que curtiram. Eu não sei no que isso vai dar ainda não, tá? Tá no projeto do Senhor Jesus. Espero levar esperança, né? Vida e esperança. É que nem essa palavra de hoje, independente do seu, né, da sua deficiência, seja física, seja moral, seja
Jesus não está preocupado com isso. Não, ele não vai te ver assim pelos seus pecados. E vocês podem ter certeza de uma coisa que eu vou falar para vocês. Você pode falar, não, ela é louca. Os maiores pregadores, as pessoas mais influências dentro das igrejas, dentro do propósito de Deus, foram as pessoas terríveis, sabe? Foram pessoas terríveis, terríveis no seu caráter, ali dentro do seu caráter. Jesus gosta dessas pessoas assim, para mostrar o poder e a glória dele, né? Que ele pode endireitar ali, né? A pessoa por si só não pode, mas ele pode, tá? Que vocês tenham um bom dia, que vocês fiquem na presença do Senhor Jesus, na paz, e vamos procurar olhar para a sociedade além dos pecados, dos defeitos dela. Ela é um ser humano, sabe? Um mendigo não é só um mendigo, ele é uma pessoa. Atrás ali tem uma pessoa, tá? Bom dia, fiquem na paz do Senhor Jesus.